Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Os assuntos que a gente está falando tem que dar uma respirada porque o negócio é sério e não é brincadeira, gente. A gente vai continuar lendo aqui a segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vamos ler do 20 até o final. Ai, Jesus, a gente falou no vídeo anterior sobre as pessoas que estavam quase começando a andar no caminho de Deus e se desviaram para o caminho errado. E vai continuar, Pedro continua falando sobre isso. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredadas e por elas dominadas. Então alguns começam a conhecer as coisas de Deus, começam a caminhar parecido com Jesus, querendo se esforçar, mudar alguma coisa, mas sem realmente ter uma fé verdadeira. Começam a mudar um pouquinho de vida, mas sem realmente entregar toda a vida para Jesus. Vão mudando um pouquinho, melhorando um pouquinho, vamos dizer assim. Tá? Começam a melhorar um pouquinho, mas daqui a pouco cai para as coisas erradas. Olha só que fala assim: estão ainda em estado pior do que o princípio. Se você, como a gente consegue a salvação? Conhecendo sobre Jesus, sobre como é a salvação, né? Pela fé em Jesus como seu Salvador. Fala que essas pessoas até conheceram, começaram a mudar um pouquinho de vida, sei lá, começaram a ir numa igreja, começaram a ser uma pessoa melhor, mas não continuaram nesse caminho, desistiram no meio do caminho. E ainda fala que Pedro fala assim, eles estão então em estado pior do que antes. Olha que coisa terrível. Tendo sido melhor, presta bem atenção aqui, tendo sido melhor que não estivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de terem conhecido o caminho, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Você está tendo a oportunidade de conhecer as coisas da palavra de Deus. Eu estou fazendo a minha parte do que eu posso fazer hoje, de gravar esse vídeo e falar isso para você. Não pense em começar e parar. Entende? Começa de vez, serve a Deus de verdade, isso vai ter uma mudança na sua vida aqui e no céu. Mas começar, quem sabe, vou ver o que dá, e não pegar firme com Jesus, não é brincadeira. Confirma-se neles, olha que chocante o que fala aqui, né? Que é um texto de Provérbios, né? Fala assim, ó, confirma-se nessas pessoas que começaram a conhecer de Deus e depois deixaram de lado, confirma-se neles o que é verdadeiro, o provérbio. O cão volta ao seu vômito. E ainda, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Entende isso? Aparentemente parece que deu uma melhorada, depois não quer nem saber, volta pra bagunça, para as coisas erradas, para as coisas que Deus não aprova. Seja atenta com isso. E eu não tô falando assim, eu vou sair na bebedeira, na bagunceira, não tô falando isso. Mas se você começa a conhecer Deus, vai entendendo coisas de Deus e decide depois não continuar nesse caminho, ou tristeza, ser igual esse cão que volta pro vômito. Olha que coisa chocante, né? Ainda em Apocalipse, Deus fala assim, você não é frio nem quente, você é morno. Quem é mais ou menos no caminho de Deus, sabe o que Jesus fala? Vou te vomitar. Gente, o livro, é chocante isso, mas a palavra de Deus muitas vezes nos choca para nos dar um chacoalhão, nos fazer acordar. Se você é um cristão mais ou menos, Deus fala assim, vou te vomitar. É melhor que você fosse frio, mas frio já vai direto pro lugar errado mesmo. Mas eu prefiro que você seja frio ou quente, mas morno, cristão mais ou menos, não é isso que Deus espera de você, não é isso que Deus espera de mim, de cristão verdadeiro. Deus espera pessoas comprometidas com a verdade, que vivem pela fé e no único e suficiente Salvador e se esforçam para ser mais parecida com Jesus. Não é brincadeira. Eu vou usar um outro texto que me veio à mente aqui, antes de gravar o vídeo, e eu vou falar. Mateus 12, versículo 43 e 45 diz assim: quando o espírito imundo, que são Satanás, demônios, né? Quando o espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não encontra, então o espírito imundo pode tomar posse de você. E você não vai precisar ficar falando aquelas coisas que parecem na televisão. Não, Satanás é esperto. Muitas vezes ele vai estar entrando na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia, de maneira sutil, como a gente falou em 2 vídeos atrás, de maneira não aberta, né? Coisas enganosas, aos pouquinhos, entendeu? Então fala assim, quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso em algum lugar. Como não encontra, ele diz, voltarei para a casa de onde eu saí.
Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então, vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com essa geração perversa. Essa é a palavra de Jesus. Vou deixar até aqui pra gente falar. Se a gente não tem o Espírito Santo, como a gente recebe o Espírito Santo na nossa vida? O Espírito Santo é um selo, não sai mais quando a gente recebe ele. Mas como a gente recebe o Espírito Santo na nossa vida? A palavra de Deus diz, mediante a fé em Jesus como Salvador, o Espírito Santo passa a morar em você. E não é fé de boca para fora, tá? É fé de todo o coração. Quando você reconhece que você é pecador, você recebe Jesus como Salvador e fala, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, você recebe o selo, que é o Espírito Santo. Mas quem não tem esse selo pode ser possesso, é sério isso. Mas às vezes não é uma possessão no jeito que a gente vê na televisão, em vídeo, essas coisas. É uma possessão que ele só te leva para fazer as coisas erradas, para os caminhos errados. Mas existe muitas pessoas que estavam vivendo nesse caminho e começam a conhecer o caminho de Deus. Fala, ai que legal. Daí começa a melhorar nas coisas, como fala na carta de Pedro. Começa a melhorar, deixa os pecados de lado. Então o espírito que saiu dele fica por aí, em outros lugares. Só que sabe o que acontece? Daí o espírito fala assim, quer saber? Vou voltar onde eu morava. Daí ele volta lá, ele acha a casa limpa, vazia, arrumada, porque a pessoa que começa a conhecer Jesus, ela começa a mudar de vida. Mas se ela não tomou uma decisão verdadeira de entregar a vida para Jesus, e não tem aquele selo do Espírito Santo, quando a pessoa tem o selo, o inimigo não pode entrar mais nela. Quando ela não tem aquele selo do Espírito Santo, sabe o que acontece? Ele fala, essa casa tá legal, tá boa. Em vez de o Satanás, os demônios ficarem sozinhos, ficar um sozinho, ele traz mais 7. E a pessoa que vivia de um jeito bagunçado começou um pouquinho a melhorar, o estado dela fica pior ainda. É como o cão que volta ao próprio vômito, como a porca lavada que tomou um banhinho mais ou menos ali e depois voltou para as coisas erradas. Olha, gente, é sério isso, não é brincadeira o que a gente está falando. Espero que você não desanime e pare de assistir os vídeos da Amiga Bíblia, porque eu tô falando o que tá escrito na Bíblia. Pega a verdade, gente, leia a Bíblia e pega isso como verdade, como mudança de vida, entrega a sua vida para Jesus, fala, Senhor, eu quero viver conforme o Senhor querer, eu quero ser o seu servo, eu quero te obedecer, eu quero te servir, não por obrigação, mas por gratidão, porque Ele morreu por você, Ele entregou a vida por você, o que mais você pode fazer do que entregar a vida por Ele e não olha para trás? Tem um texto que fala que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Pensando, eu vou voltar a fazer aquelas coisas que eu fazia, viver daquele jeito bagunçado que eu vivia. Não, olha para cima, olha para o alto, olha para Jesus. Pega firme com Jesus, não desanima. Não olha para trás, não volte atrás, pega firme e continua no caminho. Se está desanimado, procura ajuda, busca em Deus, busca uma comunidade cristã que prega o evangelho verdadeiro. Manda um zap aqui, não sei o que eu posso te ajudar, mas alguma coisa eu posso te ajudar, ou achar alguém que pode te ajudar presencialmente aí com você. Olha, que Deus te abençoe, não desanima, não volte para aquelas coisas, não volte para a lama, não volte para o vômito, e não seja um cristão mais ou menos, porque senão vai ser vomitado. Poxa, Jesus, dá até vontade de vomitar. Meu Deus, Deus te abençoe, te dê graça e sabedoria que você possa continuar firme com Ele. Um grande abraço bem apertado e até o próximo vídeo.